Olá, pessoal! Estamos de volta com mais uma edição do podcast Cidade Comunidade. Na apresentação, eu, Manuela Oliveira. E, claro, essa aqui é mais uma produção do Grupo SC Todo Dia de Comunicação. Lembrando, você se inscreve no nosso canal do YouTube e nos segue nas redes sociais. Nós somos @Rádio Cidade em Dia, para você receber aí todos os nossos vídeos e tudo que tem de atualidade aqui na Rádio Cidade em Dia e no Grupo SC Todo Dia de Comunicação. Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Ludmila Maciel, ela que é da 4ª Defensoria Pública aqui da cidade de Criciúma e coordenadora do núcleo aqui de Criciúma. Doutora, é um prazer te receber por aqui. Ela mora em Santa Catarina há muito tempo, gente, mas a doutora é mineira. Sim. É mineira e vem aqui contar um pouquinho da sua história pra gente. Então, é um prazer estar aqui com vocês. E sim, eu sou de Minas Gerais, eu sou da cidade de Cruzília, que é a cidade do queijo. Se vocês verem os queijos Cruzília no supermercado, é da minha cidade, nosso orgulho. E eu moro em Santa Catarina desde 2014, sou defensora pública que passei no concurso de Santa Catarina, mas aqui em Criciúma eu estou há 12 anos. E já me considero bem criciumense, já, apesar de a cada frase falar uai, trem, eu acho que eu já tô bem catarinense. Quando eu vou para Minas, meus pais falam que eu já tô cantando para falar. Já então, tá falando cantado, que a gente fala. Uhum. Doutora, e como que foi? Quem é a Ludmila Maciel? Eu já entrevistei muitas vezes a doutora, mas assim, contar um pouquinho da tua trajetória até você chegar na Defensoria Pública. Então, na verdade, assim, eu nasci em Cruzília, sempre morei em Belo Horizonte com meus pais, né, meus avós, minha família inteira é de Cruzília, mas a gente já morava em Belo Horizonte. Então, eu cresci em Belo Horizonte, Sabará, que é região metropolitana de Belo Horizonte. Aos 16 anos, 17 anos de idade, eu fiz um intercâmbio para o Japão, morei 1 ano no Japão. E quando eu fiz o intercâmbio, eu falei, eu quero viver viajando, eu quero ser diplomata, e por causa desse sonho eu quis fazer o direito. E ao longo do curso de direito, mudei minha vida, e aí acabei fazendo vários estágios ao longo da graduação. E meu último estágio, já na 10ª fase, foi na Defensoria Pública lá de Belo Horizonte. E foi onde eu finalmente me encontrei, assim. Eu falei, não, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Que é uma mistura de juridiquês, mas com uma assistência social, porque você lida com pessoas hipossuficientes, com pessoas vulneráveis, você faz o atendimento, você sente, né, aquela necessidade e você se sente realmente ajudando de alguma forma. Então, eu me realizei ali nesse estágio e falei, não, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. E aí, a partir daí, quando eu me formei, a Defensoria Pública, né, a partir de um concurso público, e aí eu comecei a estudar para a Defensoria Pública, e aí como eu me formei na UFMG, né, na Federal lá de Minas, meus pais me concederam ali um prazo de 2 anos para eu ficar só estudando, então eu tive esse privilégio de poder me dedicar aos estudos, então acordava às 6 da manhã, dormia meia-noite estudando nesse tempo todo, assim, para a defensoria, e fazendo provas pelo Brasil inteiro. Então, viajava, assim, cada final de semana eu estava num estado diferente, fazendo uma etapa de prova diferente, assim, para a defensoria pública. E aí eu fiz em Rondônia, fiz no Acre, fiz em Mato Grosso do Sul, e aí a Defensoria de Minas ainda não tinha aberto o edital, e fiz em todos os estados, assim, que abriram editais, eu fui fazendo. E aí passei na Defensoria Pública de Rondônia e do Acre e de Santa Catarina. Só que aí de Rondônia eu tinha passado melhor colocado e logo me nomearam. Então eu fui assumir lá na Defensoria Pública de Ariquemes, na cidade de Ariquemes. Morei lá por cerca de 9 meses, quando me nomearam aqui em Santa Catarina. E na época que me nomearam aqui em Santa Catarina, eu ainda tive um impasse, assim, se eu assumiria ou não para cá, porque eu tinha dúvidas, principalmente a questão salarial era muito diferente da Defensoria de Rondônia e Defensoria de Santa Catarina, mas eu acabei encarando, vim para cá e assumi inicialmente na comarca de Lages. Então, eu fui defensora da infância lá na comarca de Lages, e lá eu conheci hoje meu marido, que trabalhava lá na Defensoria de Lages também, só que ele é criciumense. Então, ele veio transferido depois para Criciúma e eu vim atrás dele para continuar o namoro. Então, aí eu vim para cá e tô aqui em Criciúma, então, desde 2015. E agora daqui eu não saio mais. Aqui eu, né, me casei com ele não está mais no concurso da Defensoria Pública, ele hoje é servidor do Tribunal de Justiça, mas
crescemos aqui, os nossos 2 filhos nasceram aqui, seguem aqui, e eu aqui estou desde 2015 atuando na Defensoria Pública, na 4ª Defensoria Pública, que é voltada à área da infância e juventude, né? Então, ao longo dessa minha trajetória, assim, eu sigo na mesma defensoria, só que mudando a minha visão, porque ao longo desses 12 anos eu tive 2 filhos. Então, a minha atuação como defensora da infância e juventude mudou bastante, assim. Para mim, eu acho que hoje é muito mais difícil, embora eu tenha muito mais capacidade de lidar, para mim é mais difícil atuar nessa área, sendo hoje mãe e vendo toda a perspectiva de todos os lados. Doutora, o que é uma defensora, o que uma defensora pública faz? O que é uma defensoria pública, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, conseguir entender? Então, a Defensoria Pública, ela presta serviços jurídicos, né, orientações jurídicas e prestação de serviços jurídicos gratuitos à população carente, à população vulnerável. Então, por exemplo, numa área criminal, aquela pessoa que é criminalmente processada, ela tem direito a uma defesa. Então, ele pode constituir um advogado particular, mas se ele não tem condições ou se ele não constitui um advogado particular, automaticamente esse processo vai para a Defensoria Pública fazer a defesa dele. E isso também vale para a área infracional, que são os adolescentes que respondem por ato infracional. Mas, muito além disso, né, a questão da Defensoria Pública é principalmente assim, aquela questão de todas as questões jurídicas. Eu preciso processar alguém, preciso de pensão, preciso de vaga em creche, preciso de um medicamento que o Estado não fornece, preciso... mesmo questões assim, preciso de uma orientação, eu preciso verificar essa questão desse contrato aqui, que eu estou em dúvida se eu assino, se eu não assino, porque eu não estou entendendo. Então, toda essa questão tanto de orientação jurídica, serviços também, assim, emissões de certidões de nascimento, de casamento atualizadas, a gente também emite lá gratuitamente para as pessoas, né, hipossuficientes. Então, pessoas que são... Meu filho está acolhido num abrigo, eu quero voltar a ter a guarda dele, eu preciso fazer o quê? Então, né, a Defensoria Pública. Eu preciso meu marido está preso e eu não sei quando que ele vai sair, se ele tem direito à semi-liberdade, ao semiaberto, se ele tem direito à saída temporária. A Defensoria Pública presta essas orientações, presta o auxílio, né, jurídico para essa pessoa que está presa também no presídio. Olha só, gente, a importância da Defensoria Pública e como ela age na camada mais difícil da sociedade, que são as pessoas em situação de vulnerabilidade. Eu costumo até falar assim, que a Defensoria Pública é a última porta que o assistido, né, que é o nosso público, né, o nosso cliente, que o assistido costuma bater, porque ele já teve ali fechadas todas as portas anteriores e a última que ele vai bater ali na Defensoria Pública, né? A última... E outra frase que eu costumo dizer, assim, é que a Defensoria Pública, ela tem o papel de encurtar distâncias para aquela pessoa pobre, para aquela pessoa carente, né? Porque para o pobre tudo é mais longe, tudo é mais difícil. Então, a gente tenta encurtar essas distâncias, facilitar o acesso, dar voz a essa população, né, de algum modo. Por isso até que a Defensoria Pública, principalmente aqui no estado de Santa Catarina, né, Santa Catarina foi o último estado que implantou a Defensoria Pública, e mesmo assim a gente brinca que foi a fórceps, né, foi o STF que obrigou o estado de Santa Catarina a implantar a Defensoria, embora a Constituição já obrigasse todos os estados a terem a Defensoria, mas é porque a Defensoria ela presta esse serviço para esses cidadãos que de certo modo, eles querem dar invisibilidade a essas pessoas, né? E a gente dá o holofote a essas pessoas. Então, por isso que a Defensoria Pública enfrenta tantos empecilhos. A gente tenta fortalecer houve uma emenda constitucional que obrigou que cada comarca tivesse uma defensoria pública. Só que, assim, isso significa que Uruçanga deveria ter uma defensoria pública, Içara deveria ter uma defensoria pública, Sombrio deveria ter uma defensoria pública. Só que aqui, o estado de Santa Catarina não tenta, assim, não quer fortalecer a defensoria pública, até porque a gente, além de dar essa, né, visibilidade para essas pessoas, a gente também tem muitas demandas contra o próprio Estado, né? Ações de medicamentos, ações, né, de indenização. Então, assim, não é tão interessante assim, dar essa força para a instituição, embora seja imprescindível, né? Essas pessoas também têm acesso, também têm direito ao acesso à justiça. Então, hoje, das comarcas todas de Santa Catarina, somente 26
comarcas possuem uma defensoria pública atuante. Então, é muito triste para nós ali, né? Enquanto eu coordenadora ali do núcleo de Criciúma, tem muitas pessoas de Forquilinha que chegam ali, eu preciso entrar com processo de pensão, eu preciso entrar com processo de divórcio, e a gente não tem atribuição para atuar para essas pessoas, aí a gente tem que falar, não, infelizmente a gente não pode atuar para vocês e tal, a gente denega o atendimento, porque a gente não tem atribuição, mas Forquilinha e Sara, Uruçanga também não tem uma defensoria pública atuante. Então, nesses locais, ainda funcionam as questões das universidades, as casas das cidadanias, que, de certa forma, ainda suprem um pouco dessa falta, mas não exercem o mesmo papel que um defensor público faz, né? Que é muito mais amplo, muito mais abrangente. Doutora, então, você já deve ter ouvido aí várias histórias, né? E com certeza, a grande maioria triste. Mas tem alguma que te vem na cabeça, assim, agora, neste momento, que te marcou ao longo da tua carreira? São vários, assim, né? Eu brinco que a Defensoria Pública também tem as temporadas, assim. Então, assim, agora eu tenho a temporada de um assistido tal, que está com tal demanda, que é o meu foco maior, assim. Então, cada ano, cada lapso de meses, assim, tem as suas temporadas, mas tem questões de adoção, por exemplo, né? Um adolescente que estava acolhido institucionalmente já há bastante tempo num abrigo e sem perspectiva nenhuma de adoção, que ele estava já com 17 anos lá, nenhuma perspectiva de adoção, e a gente conseguiu que uma pessoa que ele conheceu no local de trabalho dele, que ele era jovem aprendiz num local de trabalho, e essa pessoa se interessou né, quis tentar adotá-lo, só que assim, pela lógica, né, essa pessoa não poderia adotar porque não está no cadastro de adoção, né? Ela não tinha, né? Ela queria adotar aquele adolescente, né? Com aquele adolescente que essa pessoa tinha um vínculo. E aí foi um processo assim interessante, assim que fugiu um pouco dos padrões, fugiu um pouco da regra, da norma ali, mas que foi exitosa, assim, que mexeu bastante comigo. Mas assim, todos os dias questões de saúde, de medicamento, um canabidiol que uma mãe autista tenta obter para o filho e não consegue, e assim, judicialmente é bem difícil assim, a gente conseguir, mais um caso que a gente consegue ali convencer e obter esse medicamento, e aí a gente vê os relatos da mãe assim, né, chorando, assim, mandando áudio chorando que o filho melhorou o comportamento depois desse medicamento. Então, essas questões, assim, esses feedbacks que a gente tem, assim, dos assistidos é muito prazeroso, assim. Às vezes é aquela hora que eu paro, assim, não, vale a pena. Tudo isso que eu estou fazendo aqui, toda noite que eu não durmo pensando nesse assistido, valeu a pena, assim. É verdade. E só de te ouvir falar, a gente percebe que você faz com amor, e que você sofre junto com eles. Sim, Não, a gente brinca, assim, né, que o defensor tem sangue verde, assim, que é o sangue verde, porque o verde é a cor da Defensoria Pública, é o verde da esperança, e a gente brinca dos defensores que são sangue verde, assim, eu me considero bastante sangue verde, assim, que eu acho que eu sou bastante vocacionada, assim, tem aquela frase que se você trabalha com aquilo que você ama, você não precisa trabalhar nenhum dia. Para mim é quase isso, assim, né? A Defensoria Pública é mais que um trabalho para mim, assim. Se tirar a Defensoria Pública da minha vida, assim, minha vida fica, assim, né? Sem desmerecer todo o resto da minha vida, mas vai ficar um vácuo ali bem grande, assim, porque eu exerço, assim, uma coisa que eu amo, que eu sou completamente realizada. E eu queria ter, assim, um livrinho de pérolas da Defensoria também, porque a Defensoria chega a ser engraçado, assim, as mensagens, o dia a dia da Defensoria chega a ser engraçado. Então, realmente é muito gratificante, assim, é um trabalho muito gratificante. Mas é claro, né, é um peso, a gente, né, se depara diariamente também com situações assim que, né, assim, eu tenho que fazer defesa dessa pessoa que fez isso, sabe? Então, assim, tem esse lado pesado, que é claro, toda pessoa tem direito a uma defesa técnica. Então, a gente vai fazer a defesa técnica dessa pessoa, mas é muito difícil a gente simplesmente, né, ser frio ali e não entrar ali, principalmente, como eu disse, depois que eu fui mãe, muitas vezes, assim, questões, né, contra crianças. Então, é difícil fazer uma defesa técnica,
mas é preciso ser feito. Então, assim, eu não vou fazer uma defesa meia boca, vou fazer uma defesa técnica, né? Mas, assim, eu não vou conseguir dar aquele meu empenho de que eu daria numa outra situação, porque, né, eu também sou humana. E é por causa disso até que eu uso a corrida como uma catarse, assim, eu corro 3 vezes por semana, às vezes até mais, assim, porque é na hora que eu corro que eu descarrego todo aquele peso, toda, assim, a hora que eu ponho o meu rock no ouvido e saio correndo e gasto toda aquela energia ruim que eu acumulei. Gente, a doutora, ela é maratonista. Ela me confessou. Eu acompanho a doutora nas redes sociais. Ela realmente, gente, ela corre todos os dias. Então, doutora, então a corrida é uma válvula de escape. Sim. Claro, eu corro também, não sou atleta, mas a gente corre. Eu consigo entender esse sentido que você disse da válvula de escape também, e de você, pelo menos naquele momento, mesmo que seja 5 quilômetros, 10 quilômetros, ou faça menos, 2, 3, naquele momento você consegue tirar toda essa carga do dia a dia e se concentrar só em você, na sua respiração, para você conseguir entregar aquilo ali naquele momento. É bem isso, assim, quando eu corro, eu evito pensar em trabalho. É claro que, querendo ou não, assim, no quilômetro 5, às vezes eu posso falar isso naquele processo, assim, é claro que vem, assim, sem você conseguir se policiar, mas, assim, a corrida realmente, ela consegue me tirar todo o peso, assim, do meu dia a dia quando, assim, por alguma questão, né, por exemplo, nas minhas gestações ali, que eu tive que interromper um pouco as corridas e tal, ou por uma questão de saúde, assim, que eu tive que interromper, é batata, assim. Se eu fiquei mais de mês sem correr, eu já começo a ter que precisar de um ansiolítico, de algum antidepressivo, assim, porque a corrida é o que eu consigo realmente jogar tudo pra fora. Como que pode? Hoje pela manhã ainda entrevistei no Fala Cidade, doutora, uma moça que é triatleta. Ela faz o triatlo. É meu sonho, um dia eu chego lá. E ela também é psicóloga. E aí ela falando sobre isso mesmo, que a gente... Tudo bem que a corrida, ela não é a sua terapia. Porque a terapia é uma coisa e a corrida é outra. Mas ela está associada à saúde mental. Não, total. E eu tenho isso muito claro também na minha mente em relação à corrida, que não é só o físico, doutora, é muito mais o mental do que o físico quando a gente está correndo. E assim, né, e a corrida para mim também foi um espaço de interação social, né, porque, né, eu sou de Minas Gerais, vim para Criciúma, em princípio eu estava em Lages, e Lages o pessoal serrano é um pouco parecido com o pessoal de Minas, assim, né, é aquele povo acolhedor, assim, que você conhece num dia, no outro você já está na casa deles tomando um café e tal. É verdade, eu conheço. Mas assim, aqui em Criciúma eu tive muita dificuldade nesse começo, assim, de conseguir me interagir com o pessoal daqui. E aí, na corrida, quando eu entrei pro grupo, né, de corrida ali da Family Runners ali, aí como a gente fez o nosso grupo, então, assim, hoje, por exemplo, as meninas da Family, assim, tem um encontro mensal só das mulheres, e durante a semana a gente faz vários treinos ali, combina nos grupos ali pra gente correr juntas e tal, fofocar. Então, foi também a corrida não só a questão da catarse, mas também foi o meu ponto de encontro, assim, de social também. E os corredores têm muito isso de ser um pouco mais receptivo, a galera da corrida, né, doutora? Porque aí começa, né, tem a mesma vibe, assim, né? Então, eu acho que é bem, bem bacana. Doutora, uma pauta que você tá bem em cima aqui na nossa cidade é o CASE, aqui da cidade. Só explica um pouquinho pra gente o que é o CASE, né? E por que tá sofrendo, assim, com tantas dificuldades esse local? Sim, o CASE é o centro de internação, né, onde os meninos, né, os adolescentes que responderam por um ato infracional, né, e são condenados a uma internação, que é o fechado, né, ficar presos, é como se fosse a prisão para adolescentes. Então, e não tem um tempo específico, eles podem ficar ali de 6 meses até 3 anos num CASE. E aí, qual é a questão? Assim, o CASE, ele não funciona, não deveria funcionar como uma prisão, né? Ele, na verdade, teria que ser uma ressocialização. Então, lá os meninos têm que estudar, os meninos têm que ter oficinas, né? Para sair de lá, assim, talvez aprendendo numa marcenaria, para ter um futuro, né? Se a proposta é essa de ressocialização, uma medida socioeducativa, então ela visa, né, realmente aplicar uma socioeducação. E aí, aqui em Criciúma, o CASE funcionava bem, assim, fazia um trabalho bem bacana, até eu tô aqui há 12 anos acompanhando, então eu posso falar com mais categoria.
Mas o que aconteceu? Em maio do ano passado, houve uma exoneração dos servidores, né, dos ACTs. Então, assim, mais da metade ali dos servidores foram exonerados por uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público e tal, porque deveria ser servidores concursados e não eram. Mas o Estado, ao invés de se antecipar não, né? Mas assim, já sabendo que já tinha uma ordem judicial, já transitado em julgado, que deveriam fazer o concurso, ao invés deles promoverem esse concurso com antecedência, eles esperaram dar o prazo fatal para exonerar os servidores para daí correr atrás. Então, o fato é que em 31 de maio, mais de metade dos servidores foram exonerados e aí o caso ficou às traças. Então, assim, as pessoas que ficaram lá, por mais engajadas e interessadas que estivessem ali em tentar resolver o problema, não conseguem sem que o Estado forneça um material humano ali para guarnecer a instituição. Então, hoje, assim, passados 9 meses, ainda segue a mesma situação praticamente, né? Não tem psicólogo, tem poucos pedagogos, assistentes sociais, enfermeiros, poucos agentes socioeducativos. Então, os adolescentes que estão lá nesse tempo, assim, eles estão sendo extremamente prejudicados porque eles estão confinados, no caso, estão presos, estão afastados da sociedade, mas não estão sendo trabalhados nesse tempo. E aí, o que acontece? Assim, a gente percebe pelos relatórios, né? Porque a cada 6 meses, a equipe técnica lá tem que elaborar relatórios para o juiz, a partir desses relatórios, verificar se já é o caso de soltar eles ou não. E aí, esses relatórios têm, assim, menções do tipo, o adolescente ainda não está pronto para sair para uma liberdade. Tá, mas não está pronto por quê? Porque vocês não deram condições para ele estar pronto. Então, muito se exige dos adolescentes uma conduta perfeita lá dentro, mas sem dar para eles, né, sem fornecer para eles um mínimo ali para que eles realmente possam se superar ali e poder finalmente ter a liberdade. Então, eu fico assim... eu fico com dó dos adolescentes, eu me empenho, eu tento argumentar com o juiz essa questão, só que o juiz também ele não pode simplesmente, assim, né, liberar o adolescente se o pessoal fala que ele não está pronto para estar na rua, mas também fica nessa, tá? Mas assim, ele não vai estar pronto nunca se for assim, né? Doutora, quando a gente fala em ressocialização, isso acontece nos presídios, nas penitenciárias. Sim. A gente sabe que existe essa ideia de que eles devem ser ressocializados, mas dentro dos presídios e das penitenciárias não existe esse trabalho. Não. Isso não é feito. A gente sabe que isso é uma realidade e o sistema prisional do país ele é colapsado. Sim. E aí, nos casos, é exatamente a mesma coisa, é isso que a gente vê. E aí, com homens adultos, que é o que acontece aí no presídio, ele vai lá para dentro. Nas condições que é o sistema prisional. A doutora acredita que ele vai sair melhor do assim, que o que ele entrou? O índice de reincidência dos adolescentes internados, né? Eu não tenho números aqui para te passar, mas assim, é muito grande, assim, os meninos saírem do CASE e voltarem a reincidir. Só que geralmente já fizeram 18 anos, então assim, muitos já foram presos, sendo que acabaram de sair do CASE. Então, assim, a gente vê na prática que não está funcionando. Não está funcionando. E essa discussão de redução da maioridade penal, assim... vão me desculpar, mas na verdade só vai piorar o sistema. E isso, o pessoal que trabalha lá, eles sabem disso. Imagina você colocar, né, um adolescente de 16 anos no presídio ou querer estender o tempo de internação, porque hoje a internação é até 3 anos. Aí tem o projeto que visa ali aumentar para 5 anos, por exemplo. Então, hoje o adolescente com 21 anos no máximo, ele tem que sair do sistema. E aí a ideia é que ele possa ficar lá preso, no caso, até 24 ou 25 anos. Imagina um adulto de 25 anos preso dentro do CASE, com um adolescente de 12 anos, com um adolescente de 13 anos. O tanto de coisa que ele não vai ensinar para essa criança, né? Essa recém-criança. Então, não resolve. Assim, na verdade, o ECA, né, e a lei do SINASE, que é como se fosse a lei da execução penal para adolescente, ela já fornece os instrumentos ali. Se a gente materializasse o que a lei dispõe, funcionaria. Só que eles não colocam em prática. Então, não tem que mudar o ECA, não tem que mudar a legislação. A legislação, assim, não que ela seja perfeita, mas ela é muito adequada ao nosso sistema. Só tem que ser realmente aplicada. Ela só tem que, né, o Estado tem que fornecer os materiais para que seja aplicada a lei. Se funcionasse
como a lei dispõe, o sistema, assim como aqui em Criciúma funcionava até 1 ano atrás, estava funcionando legal. Assim, claro que havia problemas e tal, pontuais, mas funcionava legal. Os meninos saíam de um modo mais diferente. Mas aí, quando tira esses instrumentos, aí deixa de se cumprir a lei. Nós tivemos um caso recente agora, né, que até saiu aqui, estourou no nosso país, daquela situação de um homem de 35 anos casado com uma Sim. menina de 12 anos. Sim. E aí entra o Estatuto da Criança e do Adolescente também, e a lei. A gente sabe, né, qualquer tipo de relação com a criança abaixo de 14 anos Sim. é estupro de vulnerável. E aí ter que lidar com isso, né? Na verdade, é a questão do Estado proteger as nossas crianças. Sim. Não, e aqui eu tenho um caso parecidíssimo, assim, com esse aqui em Criciúma, que aí eu não faço a defesa criminal do sujeito, né? Mas é, assim, por conta de uma situação super parecida. De um homem adulto se relacionando com uma menina menor de 14 anos, que teve um filho com ela, e daí com a anuência da mãe. E aí, assim... Da mãe dela. Da mãe dela. E aí, por conta disso, né, tanto o adolescente quanto o bebê foram acolhidos num abrigo. Só que, assim, aí a menina estava em sofrimento mental no abrigo, assim, porque ela queria estar com o marido, né? Então, ela, assim, estava com questões de se cortar, de se mutilar, assim, tudo porque ela queria estar com o marido. Então, assim, ela, né, já foi, assim, já teve o aspecto mental dela ali já deturpado ali na primeira adolescência dela, e hoje ela não consegue se ver sem esse marido. E aí, como é que lida com isso? Pois é. E aí, não tem o respaldo do Estado. Essa menina vai sair dali, porque em algum momento ela vai sair, e ela vai voltar para essa situação. Até que em algum momento da vida dela... O cara provavelmente, assim, vai responder o processo criminal e vai ser preso, né? Mas ela vai ficar desamparada, assim. Então, aí, né, depois que assim, o estrago tá feito, né? Aí você... Porque deveria ter atuado lá no começo, mas não atuou. E agora o estrago tá feito. E aí, sabe? O que vai ser melhor, assim... E essa mãe dela vai responder também, doutora? Pode responder? Provavelmente. Olha só. Que tanta história, hein, doutora? Nossa, a gente podia ficar, eu acho que mais umas 2 horas por aqui conversando. Sim. Olha, doutora, muito obrigada. Tá? Foi especial e esclarecedor. E eu acredito para quem está nos acompanhando também entender um pouquinho melhor do seu trabalho e conhecer você, né, como pessoa, como ser humano, para além da Defensoria Pública. E eu quero te receber mais vezes. Obrigada, eu que agradeço. Tá aí, gente. Com isso a gente encerra mais um podcast Cidade e Comunidade. Lembrando mais uma vez, se inscreve no nosso canal do YouTube e ative o sininho lá para ser avisado de todas as nossas transmissões e os nossos vídeos. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.